Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos hoje na cidade de Cork, fazendo o nosso mapeamento missionário, identificando, conhecendo desafios a serem enfrentados pela implantação do trabalho missionário. Temos um desafio a mais porque hoje é Sexta-feira Santa, então muitos lugares que nós gostaríamos de encontrar abertos não estão. Mas nós temos uma ajuda muito especial, que é a ajuda do irmão Vitor. O Vitor é brasileiro, paulista, e está residindo aqui na cidade de Cork. Vai nos dar algumas informações sobre a cidade nesse instante. A paz do Senhor, meus irmãos. Então, a fundação de Cork ocorreu por volta do século VII, através de um mosteiro, pelo St. Finbar. E ela se consolidou pela uma construção de uma arquitetura muito antiga e uma engenharia muito moderna para aquela época, onde traziam estacas e colocavam juntas uma perto da outra, e colocavam sobre elas barro para que elas pudessem sentar o peso da cidade. Hoje, com a tecnologia que a gente temos hoje, se perpetua até os dias de hoje. Foi um grande avanço para a gente naquela época. E trazendo para os dias atuais, há um personagem muito importante para a história de Cork, que é o Michael Collin. O Michael Collin foi um dos principais líderes do regime contra os ingleses. A população majoritária aqui de Cork, de imigrantes, é de indianos, e a segunda maior são de brasileiros, constando mais ou menos entre 12 a 15 mil habitantes brasileiros residindo aqui em Cork, tendo no total mais de 80 mil brasileiros. Continuando aqui a nossa conversa com o irmão Vitor. Irmão Vitor, para um brasileiro, missionário ou não, chegar e se estabelecer dentro da cidade de Cork, é fácil? É barato? Você tem para dizer? Então, pastor, hoje com a supervalorização que se encontra aqui em Cork, né, de muitos imigrantes, muitas pessoas vindo dos seus respectivos países para encontrar um país que fala a língua inglesa, que se encontra economicamente estável, está sendo cada vez mais difícil. Porque aqui está enfrentando uma crise imobiliária muito grande, onde os landlords, que são os donos das casas, colocam os preços lá em cima. Então, para um brasileiro vir aqui hoje e se estabelecer aqui na cidade, é um pouco difícil. Mas, com a ajuda do Senhor, nada é impossível, né? O Senhor vem abrindo portas, o Senhor vai abrindo caminhos. O processo natural seria, então, para o recém-chegado do Brasil ou de outra nação, incluindo o missionário, que ele se estabeleça numa cidade pequena, numa vila, no entorno, e aí se locomova com um veículo próprio. Como funciona isso na prática? Na prática, é um processo, né? Como o senhor disse, é um processo de você conseguir o visto, você conseguir a escola, você conseguir a sua casa, onde você, muitas das vezes, tem que dividir com pessoas que estão enfrentando a mesma realidade que você. Conheço muitos casos de pessoas pagando mais de 700 euros de aluguel por um quarto, onde tem que dividir com outros brasileiros ou outras pessoas de outra nacionalidade. E se você escolher ir para um local onde é uma vila ou mais afastado, encontramos um problema sobre o transporte público, que muitas das vezes não é tão correto nos horários. Então, a pessoa pode acabar se atrasando para a escola, se atrasando para os seus compromissos diários. Você é um exemplo de um brasileiro que chegou à Irlanda com visto de estudante. Sim. Mora a que distância do trabalho hoje, onde você... Distância da escola, onde estuda, distância do trabalho? Então, hoje eu estou situado ali na cidade de Mallow, ao redor da cidade de Mallow, e mais ou menos da minha casa até Cork dá uma hora de carro, 40 minutos. E o que eu faço, trabalho e estudo é aqui na cidade de Cork, porque aqui é muito polarizado. Se você quer algo que você encontre escola boa, trabalho e coisas que facilitam o seu dia a dia, você tem que vir para uma cidade grande. Porque aqui o problema maior que enfrentamos, como já foi dito, é o transporte. Então, para encontrar algum lugar onde você consegue conciliar todos esses parâmetros, você tem que vir para cá. Então, eu vindo para cá todos os dias, meu trabalho fica mais perto da minha escola,
perto do supermercado, perto de todos os lugares onde eu necessito para sobreviver aqui. Nós falávamos em momentos anteriores sobre a questão do norte e o sul da Irlanda, né? De modo geral, a gente fala que o norte da Irlanda é protestante, ainda que seja questionável esse conceito de protestante para nós brasileiros, compreensão dos brasileiros, e a República da Irlanda, ao sul, é considerado um país extremamente católico. Qual a sua experiência com a questão da existência, a presença da igreja evangélica, é, especificamente na cidade de Cork? Quando você encontra um brasileiro, uma pessoa que quer congregar, que tipo de orientação você pode dar para essas pessoas? Aqui enfrentamos, pastor, um preconceito, se assim pode se dizer, a questão dos protestantes. Porque, voltando ao passado, o protestantismo foi usado pelo... Ele foi um dos que instauraram o protestantismo aqui na Irlanda. Então, aqueles que eram católicos, eles eram obrigados a ser um protestante. Mas não o protestantismo que nós conhecemos hoje. Era um protestantismo autoritário, né? Que impunham a religião sobre os trabalhadores aqui na Irlanda. Então, o irlandês em si começaram a se repelir, a não gostar dos protestantes. Então, hoje se enfrenta uma batalha muito grande. Se você falar que você é um protestante, eles começam a te olhar de um olho com o olho torto. Eles começam a te deixar de lado, porque tem esse contexto histórico. Tanto que uma das curiosidades é que a bandeira da Irlanda ela é constituída como o laranja, branco e o verde. Sendo o laranja a parte protestante, o branco a paz e o verde o catolicismo. Para mostrar que a República da Irlanda está tentando mudar essa história, né? E quando a gente se depara com brasileiros por aqui, se encontra com essa dificuldade, porque não existe igrejas protestantes igual conhecemos no Brasil. Tanto que quando a gente chega aqui, a gente tem que mudar o termo. A gente tem que mudar o termo de protestante para born again in Jesus Christ, que é nascido de novo em Cristo, que é uma descrição mais fiel do que a gente nós conhecemos no Brasil hoje em dia. Muito interessante essa questão de identificar, né, uma vivência em Cristo, um novo nascimento, para evitar termos que tradicionalmente a gente usaria no Brasil. Você conhece alguma Assembleia de Deus? Existe alguma Assembleia de Deus na cidade, no condado de Cork? Pastor, vou falar para o senhor que eu não conheço. O que eu conheço são igrejas neopentecostais que se instauraram a partir de igrejas católicas ou igrejas protestantes que vieram aqui com o fundamento de trazer o evangelho, mas acabaram se perdendo nos seus próprios conceitos. Mas hoje pode-se dizer que de conhecimento próprio meu, eu conheço no máximo 4 igrejas sendo neopentecostais, porém é muito pouco há igrejas que não são da versão do catolicismo. Bom, Vitor, a gente sabe que o senhor congrega numa Assembleia de Deus, modelo bem próximo da igreja brasileira, afinal de contas, filho de uma igreja e uma experiência brasileira. Estivemos juntos em Charleville e eu queria que você me falasse dessa igreja, como ela é, a estrutura que ela possui, o alcance. Nos diga aí alguma coisa. A nossa igreja é uma extensão, ela é uma congregação da sede que se encontra em Coulscombe, no norte da República da Irlanda, perto ali de Dublin, dá mais ou menos uma hora, 2 horas de carro da capital Dublin. E o máximo que nós conseguimos alcançar para o sul da Irlanda é a cidade de Charleville, que é onde eu congrego. E a congregação de Charleville tem uma extensão para Newcastle West, atingindo o condado de Limerick. Então, tecnicamente, a nossa igreja está entre a divisa do estado de Cork para o estado de Limerick. E a nossa igreja consegue alcançar as cidades vizinhas, circunvizinhas ali, sendo Mallow, Kilmallock, Kanturk, cidades que irmãos que conhecem já a Assembleia de Deus, buscam a Assembleia de Deus, né, e devem pegar os seus veículos, tomando mais ou menos 30, 40 minutos de carro para congregarmos ali na cidade de Charleville.
Quando nós, vídeo desse é exibido para os brasileiros e a gente fala numa igreja, geralmente eles associam ao templo, né? Esse instante nós estamos gravando aqui na entrada de um templo católico, que é uma capela dentro da universidade da cidade de Cork. Uma grande universidade, por sinal, grande e bonita. A igreja Assembleia de Deus, da qual você faz parte, tem alguma estrutura, prédio próprio? Expliquei para os brasileiros como funciona. Hoje encontramos essa barreira que estamos tentando vencer, no sentido que nós não temos um templo próprio, como vocês podem ver aqui, porque não é comum aqui uma igreja fundada por brasileiros ou uma igreja, se pode dizer, com raízes protestantes, terem um templo. Tanto que todos os templos que não, tirando agora a questão de que já conhecemos, do protestantismo que já conhecemos, voltando para o passado, o protestantismo, a igreja protestantes não existem mais aqui na Irlanda. Todas elas foram derrubadas ou se transformaram em livrarias, acessibilidade ao público. Então, isso ainda é uma realidade que enfrentamos nos dias de hoje. Estamos ainda com essa igreja sede fazendo uma campanha para que eles adquiram o templo próprio, mas como aqui é muito difícil na questão de terrenos, questão imobiliária, como já foi dito, a crise imobiliária é existente, é uma realidade existente aqui no nosso país, neste país, é uma barreira que nós estamos tentando vencê-la, né? Com a fé em Jesus. Então é uma dificuldade que encontramos aqui. Portanto, estabelecer uma igreja, né? Sonhar com uma igreja que tenha prédio próprio, culto em língua portuguesa, culto em língua inglesa, numa cidade como Cork, é um desafio grande. Muito grande. Muito grande, porque essas igrejas que eu fui dito que de meu conhecimento, que são neopentecostais, começaram a tentar abrir para os brasileiros, porque como a gente é a segunda maior população de imigrantes aqui na Irlanda, neste país, eles tentaram abrir, com o tempo deles, tentaram abrir um culto para brasileiros, que também não é tão conhecido. Então é necessário que a gente, como assembleanos raízes de uma raiz pentecostal pura, de nossos fundadores, de nossos patriarcas, fundarmos uma igreja onde consiga dar um acesso aos nossos irmãos que venham do Brasil, os irmãos assembleanos que vêm para estabelecer aqui em Cork, uma igreja que não é uma igreja neopentecostal, uma igreja que não é uma erva daninha no nosso meio, uma igreja pura, né? Que a gente entende que tem a resistência do irlandês em si, mas tem a sede espiritual. Agora, a gente ouve muito sobre a necessidade dos próprios brasileiros. Os brasileiros procurando igreja. Como é que é essa realidade que você encontra? É uma realidade muito clara, pastor, porque tem muitos amigos que, através de nossos testemunhos, nossa forma de agir como um cristão, se impactua através disso, né, como o testemunho de Cristo, e pergunta: de que igreja você vai? Qual é a sua igreja? Muitas das vezes eles esperam que falam, né, de São Joseph, que é os santos daqui, né? E aí você tem que falar para esses Irish: não é essa igreja, é a igreja de Jesus, é a igreja do Evangelho de Cristo, né? A igreja, eu sou da Assembleia. E para eles esse é um conhecimento que não foi demonstrado vivificamente para isso, né? Como o senhor disse, eles não têm nem a noção do que é um pastor. Eles têm a noção que é um padre, mas não um pastor. E os brasileiros, né, com que o meu convívio, que venham do Brasil, que são assembleanos, eu digo assim, em Cork, né? Tem que aceitar a congregar nessas igrejas que não são da Assembleia de Deus, porque não existe, até existe como a nossa, porém é muito longe para eles poderem pegar um transporte de noite e ir e voltar para suas residências, né? E muita gente já me perguntou, tipo assim, qual é a igreja que você vai, onde você pode me recomendar aí? E eu tenho que recomendar essas igrejas neopentecostais, mas de uma forma para eles congregarem, porque se eles não forem nessas igrejas, não há a possibilidade de eles congregarem. Então, essas são as igrejas que existem e que, infelizmente, eu tenho que recomendar elas, porque eu conheço, pessoas que eu conheço,
tem que, a partir desse momento, recomendar a eles. Traduzindo para o público brasileiro, quando as pessoas procuram a igreja para congregar, o senhor é constrangido a recomendá-los que eles se congreguem numa igreja neopentecostal, com culto estilo show, Isso. parede preta, porque é melhor que seja assim do que não se congregar. Isso. Porque Basicamente falta isso. uma igreja saudável, doutrinariamente, liturgicamente, para você recomendar. Isso. E aqui há essa escassez. Na cidade de Cork há essa escassez de não existir igrejas saudáveis. E mesmo fora da cidade de Cork, do condado de Cork, essa acaba sendo uma realidade de muitos outros lugares aqui no sul da Irlanda, na República da Irlanda. Não só no sul, pastor, mas sim nas costas. Porque muitas das vezes a gente, como somos brasileiros, somos imigrantes, a gente esquece dos irlandeses que estão no pasto. Irlandeses que não têm o acesso à cidade grande. Conheço muitos e muitos fazendeiros que não vêm para Cork, porque eles têm o seu próprio rendimento, se autossustentam lá, né? Nas costas, nas fronteiras. Na fronteira não, mas eu digo assim, nas partes do oceano ali, porque não é tão visitado. Não é algo que chegaram a eles. Posso dizer, são povos, são pessoas que não conheceram o evangelho puro. Aqui, os irlandeses que moram nas cidades, nas capitais, possam ser que, através dos imigrantes, conheçam a nossa fé, conheçam o nosso jeito de ser, mas nós não chegamos lá. Não existe a porcentagem de brasileiros ou imigrantes que exercem a fé cristã, que verdadeiramente saudável, não chegou às costas. Então, é um país para se explorar, é um país para se desbravar. Não só o sul, como dito, não só as capitais, mas sim as outras cidades nos outros condados. A gente olhou as pesquisas e a Irlanda está o país da Europa com a menor presença de cristãos evangélicos. As estatísticas oficiais falam em 0,52%, ou seja, 0,5% de cristãos evangélicos dentro da Irlanda. Como está colocando o irmão Vitor, existem aqueles que ficam mais inacessíveis, precisam de uma igreja estabelecida que consiga estender suas asas, seus braços, para alcançar esses que estão mais distantes, nas fazendas, nas vilas costeiras. Então é um desafio de verdade muito grande.